Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Saudação de São João, na sua terceira carta, no versículo 3. Também nós não temos maior gozo do que este, saber que todos os nossos irmãos que nos ouvem, dão crédito à nossa pregação, andam na verdade. Nós temos um grande gozo de dizer assim: eu não sou enganador das almas. Não somos enganadores das almas. Os nossos irmãos que nos acompanham dão crédito, confiam o destino eterno de suas almas neste ministério, têm esta segurança. Instante exortação à santidade. 2 Coríntios 6, versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios feitos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai vós também. Aliás, dilatai-vos também. Nosso coração esteja dilatado, contrito e quebrantado. A um coração quebrantado, Deus não despreza. A oração que parte de um coração quebrantado, Deus não despreza. Salmo 51. Não desprezarás, ó Deus. Assim como esta mulher caminhou até o altar para vir e confessar seus erros, seus pecados, ele diz: assim como esta mulher veio, levante sua mão a Deus também. Levantem suas mãos a Deus. Deus te abençoe. Muito bom, Senhor. Deus te abençoe. Irmã, irmão, você sabe o que tem feito de errado. Irmãos, nenhuma pessoa se diminui quando fala: eu errei, eu estou errado, eu estou errada. Mas todo mundo se defende e está certo. Ninguém quer dizer que errou. A gente sabe que é errado, mas se defende, às vezes usa até a Bíblia para se defender e dizer que está certo. Não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Certo aos seus próprios olhos. Mas é um privilégio, é uma graça muito grande a pessoa reconhecer que fez errado. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes, irmãos, a gente pensa assim: se o tempo voltasse, se eu pudesse fazer o tempo girar para trás, né? Para mim começar tudo de novo, voltasse em certas fases da vida, para mim fazer tudo diferente, eu não faria como fiz. Às vezes falo: se o tempo voltasse, se eu pudesse ver meus filhos pequenos, eu seria o pai que eu não fui. Eu faria diferente. Muitos maridos há que dizem: se o tempo voltasse, se eu pudesse ter minha esposa de novo, eu seria um marido diferente. Eu seria o marido que eu não fui para ela. Agora eu a perdi. Se o tempo voltasse, com as experiências que eu tenho hoje, eu não seria o marido que eu fui. Eu seria um marido diferente, eu seria um pai diferente, eu seria uma mãe diferente, de acordo com o que eu tenho sido ensinado. E às vezes muitos pensam assim: por que eu não ouvi isso antes, né? Por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não aprendi isso, esses ensinamentos lá, quando solteiro ainda? Eu teria feito uma escolha correta. Eu não teria entrado pelo caminho que entrei. Mas sempre nós temos a oportunidade de arrependimento. A gente não volta lá, mas a gente começa de novo.
para com o que foi errado, não adianta ficar lamentando que foi errado. A gente confessa, pede perdão ao Senhor e segue em frente. Gostaria de saber esta noite se você tem a coragem de me encontrar aqui no altar. Que apelo, que colocação linda essa, irmãos. Olha, evangelistas, gostaria de saber esta noite se você tem coragem de me encontrar aqui no altar. Vamos ajoelhar aqui ao redor. Dizer: Deus, seja misericordioso para conosco. Nós te necessitamos. Deus te abençoe, Senhora. Vendo essas jovens mulheres vindo, chorando, com a vida diante delas. Estão em uma encruzilhada. São vítimas de circunstâncias. Eu vou voltar aqui. Com certeza, não precisa ser espiritual para saber que estou falando com pessoas nesta condição. Deus te abençoe, Senhora. Vendo estas jovens mulheres vindo, chorando, com a vida diante delas, estão em uma encruzilhada. Quantos se encontram, né? Uma encruzilhada, numa rotatória, sem saber qual saída tomar. Às vezes não tem um GPS, como hoje existe, né? Na rotatória, pega a primeira saída. Na rotatória, pega a segunda saída. Mas muitos não têm esse GPS aqui, ó. Muitos não têm. Estão numa encruzilhada, dando voltas. Sem saber qual saída pegar, tomar. Mas é tão bom, né? No lugar que a gente não conhece e ter ali o GPS orientando o tempo todo. Viaja agora tantos quilômetros. Vai chegando, vira à direita, vira à esquerda. Tem muitos assim nesta condição, que neste dia, neste culto, você possa ouvir esta voz: pegue essa saída. Muita gente encruzilhada, sem saber que rumo tomar. São vítimas de circunstâncias, vítimas de situações alheias à sua vontade. Às vezes o irmão diz, a irmã diz: eu não pedi para passar por isso. Eu não pedi nem para nascer. Estou numa encruzilhada, sou vítima de circunstâncias. Vocês, homens de meia idade, percebem que nossos jovens têm tido tentações 10 vezes maiores do que as que tínhamos quando éramos jovens? Quando eu era jovem não existia celular. Poucas pessoas tinham um telefone de gancho, né? Esse telefonão grandão, de campainha, em casa, poucos tinham. Então hoje eles têm circunstâncias 10 vezes maiores do que as que tínhamos quando éramos jovens. Irmãs, vocês percebem que suas filhas têm tido tentações 10 vezes maiores do que as que vocês tinham quando eram jovens, irmãs? Quando você tinha a idade que a sua filha tem, você não tinha as tentações que elas têm hoje. O que a sua filha terá? Olhem as coisas
Olha o quadro que o diabo está pintando. Oh, como nós necessitamos orar. Irmãos, se nós orarmos, através da oração, Deus vai nos ajudar a colocar em prática isso que nós estamos ouvindo aqui todo dia. Mas por que a gente ouve, e nada muda, não muda nada? Por quê? Necessitamos orar. Temos ouvido muito, temos tido muito ensinamento, temos tido muitas pregações. Tem hora que a gente pensa, será que não está chovendo no molhado? Se você põe adubo demais numa planta, no seu arrozal, ele não vai dar um arroz de boa qualidade. Se colocar adubo demais no milho, o seu milho vai queimar. Então, muita pregação, muito ensinamento, muita pregação e nada muda. Sabe, não está na hora de diminuir um pouco de adubo, não, e orar mais? Tirar um pouco de adubo do pé da planta e orar mais? Ah, Jesus, necessitamos orar. Não estamos orando muito, não. Ninguém pode falar, estou orando muito. Tá, não. Temos vigília toda sexta-feira que antecede a ceia até meia-noite. Podia ser a noite inteira, toda sexta-feira. Não estamos orando muito, não. Temos 15 minutos de oração todos os dias antes dos cultos. Não está muito, não. Está pouco demais. Está muito, nossas orações estão muitas pelos nossos filhos? Eu pergunto. Pregação pode ter demais, mas será que nós estamos orando demais? Precisa parar de orar um pouco, já está demais, né? Vou diminuir a oração pelos meus filhos, estou orando demais, será? Alguém poderia dizer isso? Agora, regressarei ao passado contigo novamente, irmão. Você percebe que nós não oramos nem metade do que os nossos pais oravam? Falei com o irmão ontem, aliás, no salão, no cabeleireiro, né? Cortando o cabelo ali e rodando hinos antigos da harpa cristã. Eu disse para ele assim, eu aprendi quase todos os hinos da harpa cristã no culto doméstico que meu pai fazia. Morávamos no rancho de capim, chão batido, na beira de um córrego muito frio, década de 60 aqui em Goiás era gelo, né? Na região lá era gelo. Toda madrugada levantava todos os filhos, frio, frio, frio. Rancho de pau a pique, o vento passava assim, a gente escutava o vento assoviando. Pregava os olhos, dava conjuntivite, né? Tanto frio, tanto vento. Uma biquinha lá na porta do rancho, a gente ia lá, lavava o olho, né? Para despregar o olho com conjuntivite, tanto vento e frio. Mas levantava de madrugada, todos, 3 aninhos de idade, 4 aninhos de idade, levantava e punha todo mundo ajoelhado ali no meio do rancho. Ali ele lia a Bíblia, cantava 3 ou 4 hinos da harpa cristã, depois ajoelhávamos e sacudia um, sacudia outro para não dormir. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Os cultos de oração era fogo puro, as pessoas oravam 1 hora, 2 horas, ninguém se tinha cansado, ninguém levantava, dava trabalho para terminar o culto de oração, porque o povo não parava de falar em língua e gritar e chorar e buscar o batismo do Espírito Santo. Você percebe que nós não oramos nem metade do que nossos pais oravam? Aí queremos ter a vitória que eles tiveram. Olha aqui, esse culto aqui, estou aqui dentro do estúdio, que foi montado para isso. Esse culto doméstico todos os dias
Essa igreja que está aqui, congrega aqui, chamo de minha igreja, de grande igreja, pela minha condição. Sou muito incompetente para estar diante de uma igreja desse tamanho. Grande em relação a mim. Sou muito pequeno para isso. Mas tudo isso é fruto daquelas orações lá naquele rancho de capim, coberto de capim, folha de bacuri, folha de coqueiro. Isso aqui hoje é resultado daquelas orações lá, acho que ficou sem resultado. Esse ministério aqui, que está salvando alma e abençoando tanta gente, é fruto. Aquele ministério do meu pai lá não morreu, não. Às vezes o diabo chega e diz assim, o que adiantou orar? Ué, mas não adiantou orar? Isso aqui é um prosseguimento daquele ministério. Eu tenho outros irmãos, somos 4 pastores na mensagem hoje, fruto daquela oração que hoje nós não oramos nem metade. Pastor, você sabe que nós não nos ajoelhamos o tempo suficiente como os pastores antes de nós faziam? Não. Pastores, há um beliscão para nós aqui, hein? Nós não nos ajoelhamos o tempo suficiente como nossos pastores antes de nós faziam? Mulheres, vocês percebem que vocês não instruem suas filhas e não oram com elas à noite como suas mães faziam? Como sua mãe fez com você? E a respeito disso, quem é culpado? Nós somos culpados. Não há como contornar isto. Nós somos culpados. Eu sou culpado. Eu sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como eu deveria. Estou confessando que estou errado. Estou pedindo para que Deus seja misericordioso para comigo. Você também não está, não? Ai, meu Deus do céu. Um homem que ganhou milhares e milhares e milhares de almas. Mandou para as Assembleias de Deus mais de 500 mil convertidos. Reuniões de 30 mil pessoas, milhares de pessoas aceitavam Jesus numa só chamada de altar. Está dizendo que sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como eu deveria. Estou confessando que estou errado, estou pedindo para que Deus tenha misericórdia para comigo. E eu, então? E nós, então? Oh, meu Deus, está fazendo muita coisa demais, menos orar, né? Menos orar demais, tem ninguém orando demais, não. Sou devedor, irmã Carla. Somos devedores, irmã Carla. Irmã Carla vai cantar isso em despedida. Somos devedores. Se você reconhece isto, fala junto comigo enquanto nós citamos a bênção. Você vai dizendo, Deus seja misericordioso para comigo. Mãe, repete isso aí, Deus seja misericordioso para comigo. Pai, pastor, assim todos nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz pela cura das enfermidades, todas as enfermidades, todas as aflições, pelo poder da palavra falada, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor vos abençoe. Estamos indo embora, mas com o compromisso de nos encontrarmos aqui amanhã de novo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um abraço. Se na verdade
fosse em dinheiro que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço, bem reconheço, verbas não há. 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu, foi rejeitado, crucificado para comprar você e eu. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Em minha Bíblia, quando estou lendo, vou revivendo a triste cena. Eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado. Ninguém tem pena. Vejo seu rosto ensanguentado, vejo em seu lado outras feridas, espinhos cravos, e nesse alvo vejo resgate